A paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui é o irmão Josivan e venho mais uma vez compartilhar com os irmãos o material que será utilizado nas lições bíblicas desse primeiro trimestre. Nesse caso, as lições bíblicas adulto. O tema que será abordado será o corpo de Cristo. Um tema muito interessante, necessário para os dias atuais. Vou mostrar aqui em detalhes para os irmãos. Será abordado de forma um pouco mais aprofundada a origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. Nas lições bíblicas, o livro de apoio torna-se muito interessante para o nosso entendimento, porque ele aborda os mesmos temas da lição, que é abordado em cada capítulo. Porém, ele aborda de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada. O escritor, o pastor José Gonçalves, ele se aprofunda de uma maneira que facilita o nosso entendimento, onde, com esses subsídios, nós passamos a ter a lição, uma compreensão melhor das 13 lições que serão abordadas em sala. Então, quero mostrar para os irmãos cada um desses capítulos. O interessante, irmãos, para quem ainda não percebeu, eu acredito que em sua maioria já sabe disso, as 13 lições do livro correspondem às 13 lições das lições bíblicas. São 13 lições, o livro compõe 13 capítulos, com os mesmos títulos, ou seja, bem didático. Ajuda muito no entendimento. Vou mostrar para os irmãos aqui, em detalhes. Aproveitando o próprio livro, com a leitura que fiz dele, vou ler um pouco do resumo aqui de forma rápida, o que compõe cada capítulo, do que será tratado, cada capítulo. Já em seu capítulo 1, a origem da igreja, é mostrado que a igreja foi idealizada por Deus e, como tal, fez parte do seu projeto para a humanidade. Não foi algo criado de improviso e de última hora. Já no capítulo 2, imagens bíblicas da igreja, é exposto imagens que retratam a igreja. Essas imagens acabam revelando o que a igreja é na sua essência e natureza. Já no seu capítulo 3, a natureza da igreja é tratado da seguinte maneira. É discorrido especificamente sobre a natureza da igreja e apresentado no seu aspecto visível e invisível, local e universal. Já no capítulo 4, a igreja e o reino de Deus, é mostrado a relação que há entre o reino de Deus e a igreja. Ou seja, é destacado a importância da igreja, pontuando, contudo, que ela não é o reino, mas que faz parte dele. No capítulo 5, é abordado a missão da Igreja de Cristo. É detalhado sobre no que se constitui a missão da igreja, tomando os textos da Grande Comissão e a narrativa da igreja primitiva como uma comunidade de crentes e exposto à sublime missão da qual a igreja faz parte. Nos capítulos 6 e 7 é abordada, como os irmãos veem aqui, igreja, organismo e organização. E no 7 é tratado sobre o ministério da igreja. Vamos lá. É abordada questões relacionadas à igreja, como organismo e organização, que é o caso do capítulo 6, e o seu ministério, que é o caso do capítulo 7, ministério local. Já no capítulo 8, a disciplina na igreja. Nesse capítulo 8 é feita uma exposição
sobre a disciplina. É mostrado que uma igreja sem disciplina é fraca e sem autoridade. Ainda no capítulo 8, juntamente com o capítulo 9, né, que trata do batismo, e o 10, que trata da ceia do Senhor, vou detalhar aqui para os irmãos um pouquinho. Nesse capítulo 8, 9 e 10, um momento. Nesse capítulo 8, 9 e 10, onde trata da disciplina da igreja, o batismo e a ceia do Senhor, é discorrido sobre as ordenanças da igreja, o batismo e a ceia. É mostrado que essas ordenanças não são sacramentos e que, portanto, não têm poderes mágicos. Já no capítulo 11, é tratado sobre o culto na igreja, enfocando a sua natureza e propósito. No capítulo 12, o papel da pregação no culto. Nesse caso, é tratado sobre o papel da pregação na igreja. É destacado a grande importância que tem o ministério da palavra para a edificação da igreja. No caso do capítulo 13, que trata do poder de Deus na missão da igreja. Nesse último capítulo, é focado a necessidade do poder de Deus para que a igreja cumpra a sua missão. Ou seja, é enfatizada a necessidade do revestimento de poder na vida do crente e da igreja. Bem, isso que eu explanei agora há pouco está contido no próprio livro, aqui no seu início. Ou seja, já de início, o livro já nos dá esse apoio, né, esse breve resumo dos capítulos, que nos auxilia bastante. Ou seja, ele é bem didático. Vale a pena os irmãos adquirirem, porque facilitará muito a compreensão, né? Quero agradecer aos irmãos aí pela atenção e deixar um versículo, né, que está na segunda epístola de Pedro, em seu último versículo, né, que diz, no seu versículo 18, compartilhar com os irmãos. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, e assim, agora, como no dia da eternidade. Amém, irmãos? Tudo de bom, que Deus os abençoe. Até a próxima, até logo.